Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelistas na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje a gente vai olhar aí um pouco para o Bitcoin, a gente vai ver como que o ativo está se comportando no curto prazo e o que a gente pode ter de movimentações. A gente vai ver que a volatilidade ela está extremamente comprimida e que a gente deve se preparar para um grande movimento. E a gente vai analisar essa volatilidade e entender no passado como que respondeu o preço do Bitcoin quando a gente teve a volatilidade extremamente comprimida. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Se a gente olhar o Bitcoin aqui mais no curto prazo, olhando para um gráfico de 4 horas, a gente vai ver que estamos em um claro canal de baixa. Esse canal de baixa tem a sua ponta de resistência e a sua ponta de suporte. Então, quem estiver olhando para o curto prazo, exatamente querendo operar dentro dessa região, pensar em vendas aqui em cima e compras aqui embaixo. Se a gente olhar aqui o que nós temos, a gente teve um dia de reversão, tá? Vou mostrar para vocês já no gráfico diário, já exatamente esse candle aqui. Mas a gente teve um dia de reversão aqui, a gente já teve um suporte encontrado nessa zona dos 28.800. Veja que não tivemos nenhum candle de 4 horas fechando abaixo dessa região. A gente pode traçar exatamente uma linha aqui no curto prazo para entender aonde que nós estamos com o suporte. A gente vai ver que o suporte ele está bem dentro dessa região. Eu olharia mais para pontas compradoras dentro dessa região, que a gente já teve 1, 2, 3 vezes essa região seguindo com suporte, tá? Então eu olharia mais dessa maneira, tanto compra aqui embaixo quanto compra aqui em cima também e venda no topo do canal. Obviamente todas essas compras no curto prazo elas têm que ser trabalhadas com stop. Então, candles de reversão dentro dessa região, a gente tem oportunidades de compra desde que a gente tenha um stop e um gerenciamento de risco dessas posições. Isso daqui, cara, simplesmente falando do curto prazo. Estou olhando para um gráfico de 4 horas. Mas saca só, se a gente olhar para um gráfico diário, que é o que mais me interessa e é o que mais faz eu tomar decisões dentro dos meus investimentos, esse dia aqui, exatamente ali no dia 1º de agosto, a gente teve um candle de reversão. Quando a gente tem esse candle de reversão, para mim isso daqui é sinais de movimentação de alta, tá? Eu estou comprado exatamente nesse candle aqui, acreditando que a gente vai entregar novas altas aí, que a gente vai voltar lá para a região dos 31 mil dólares. Se a gente pensar aqui, ó, no mínimo esse candle de reversão poderia me entregar até uns 31.800 ali, mais ou menos, só que eu acredito que a gente vai sim voltar lá para a região dos 31 para a gente tentar romper essa região. E por que eu acredito isso? Se a gente continuar analisando, se a gente olhar para dados on-chain, tudo está muito saudável para a gente continuar a nossa tendência de alta. Estamos sim em tendência de alta. Quando a gente olha, desde janeiro para cá, nós tivemos tendência de alta. Em uma tendência de alta, a gente procura por compras e não por vendas. Simplesmente a gente vai querer surfar aquela movimentação. Não queira ficar de fora de grandes porradas que o Bitcoin nos entregue. Então, quando a gente tiver uma tendência de alta, a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar simplesmente exposto. Olhando para isso daqui, se a gente continuar analisando, além dos dados on-chain, né, a gente olhar para o Price Action, saca só, se a gente olhar para o MACD, a gente vai ver que realmente entrou pressão vendedora, tá? Depois que a gente chega ali novamente na região dos 30 mil dólares, a gente começa a ter pressão vendedora, porque a gente entra com a RSI em uma zona de sobrecompra. Então é normal os vendedores aparecerem no mercado para tentar derrubar o ativo. Mas veja que a força dos vendedores ela já está entrando em exaustão. A gente já está tendo diminuição do MACD já no histograma. Isso daqui é um sinal de que os vendedores estão perdendo suas forças. E quando a gente olha para padrões gráficos também, a gente pode identificar aqui exatamente uma cunha descendente. Cunhas descendentes, elas têm a maior probabilidade de fazer o seu rompimento para cima.
Ou seja, quando eu olho padrão gráfico, cunha descendente. Quando eu olho para o MACD, exaustão da ponta vendedora. Quando eu olho para o RSI, a gente já está chegando próximo de regiões de sobrevenda. E saca só, olha a história que o mercado está nos contando. Exatamente para ele poder ter uma alta de 26%, ele levou 8 dias. E para a gente ter exatamente uma queda, que foi essa queda nos últimos dias aí que a gente teve iniciada dia 14 de julho, para a gente ter uma queda ali, vou colocar a mínima dela exatamente aqui, para a gente ter uma queda de 9%, a gente levou 24 dias. Ou seja, a história que o mercado está nos contando é que os compradores eles estão muito mais confortáveis do que os vendedores. E isso a gente vê acontecendo aqui atrás, a gente vê isso acontecendo aqui atrás também, e a gente viu isso acontecendo nessa última pernada de alta que nós tivemos. São poucos dias para a gente ter uma grande movimentação de alta, com vários dias para a gente ter uma pequena movimentação de baixa. Isso é uma clara tendência de alta, uma tendência aonde o mercado está jogando para cima. Beleza? Para mim, eu acredito que essa região aqui dos 28.500, ela foi região de fundo, tá? Eu não vejo a gente indo buscar patamares mais baixos do que 28.500. Posso estar completamente errado aqui, e quando eu estiver errado, a gente vai saber. No dia que a gente perder os 28.500, por exemplo, cara, no dia seguinte a gente vai saber aqui no canal. Só que eu não espero exatamente o olho da mosca para poder tomar as minhas decisões. Eu sou um player mais estratégico. Eu não penso em ponto específico. Eu não penso em preço específico. Eu sempre compro em regiões. Quem me conhece, quem tem acesso às minhas carteiras, que é a galera da comunidade on-chain, a galera da carteira rumo ao milhão, sabem que eu sou muito mais estratégico. Eu prefiro tomar decisões parciais do que exatamente decisão de uma única só vez. Beleza? Então, eu estou com essa expectativa para o mercado. Chegando, sim, essa região de fundo aqui, mas com certeza eu posso estar completamente errado. A gente ainda pode vir revisitar a média de 200 períodos. A gente tem espaço, sim, para cair no RSI. A gente tem bastante espaço ainda para cair, para vir em regiões mais baixas. Mas caso a gente venha nessas regiões mais baixas, eu estarei olhando para aumentar as posições que eu abri dentro dessa região. Porque para mim, sim, ainda estamos em oportunidade. O preço do ativo ele está subindo, beleza? Aqui eu tenho o MACD, acabei já falando com vocês do MACD, mas eu tenho o MACD já revertendo. A gente tem diminuição do histograma quando as médias estão começando a se aproximar. Isso daí é exaustão da ponta vendedora. Bom, na semana passada a gente teve a Curve aí, né, tendo um problema de hack lá. Eu comentei bastante com vocês que eu abri uma posição em Curve, em CRV, exatamente, né, dentro dessa região aqui, dentro desse candle, comprei $1.000 exatamente desse ativo. E ao longo do final de semana eu não trabalhei nem nada do tipo, não olhei muito para o mercado, então eu não vi essa movimentação de alta aqui. Mas saca só, essa movimentação de alta aqui poderia ter sido sim uma zona de realização de lucro. Poderia ter sim encerrado essa operação no curto prazo. Porque se a gente traçar o alvo dessa operação aqui, a gente vai bater em 0,618, exatamente até onde que foi o candle lá em cima. Eu poderia ter encerrado essa posição que eu comprei em CRV nesse candle, mas como eu não estava diante do computador, não estava vendo esse movimento acontecendo, eu não realizei posição. E quando a gente olha para esse candle que nós temos aqui, ele é um péssimo candle, um candle de rejeição. A gente tem um alvo para essa venda aqui também, desse candle, que vai estar lá em 0,618 de Fibonacci e 1, que é o segundo alvo de Fibonacci. Ou seja, eu acredito que nos próximos dias, CRV pode entregar um pullback até ali os 54 centavos ou até mesmo os 50 centavos, formando um fundo duplo aqui dentro dessa região. Essa operação que eu tenho de Curve, não vou fechar ela nesse momento, vou deixar ela aberta, como eu falei, poderia ter realizado aqui em cima, não realizei porque eu não estava diante do computador.
Mas quando eu olho para um movimento diário, quando eu olho, por exemplo, para entender o que aconteceu dentro dessa movimentação, eu vejo o preço do ativo criando divergências dentro do RSI. Então isso daqui me deixa mais confortável de ficar exposto durante mais alguns dias. Vou segurar essa posição durante um período maior aí, beleza? Então só comentando isso sobre Curve, porque me perguntaram lá dentro do canal do Telegram, inclusive se não está no canal do Telegram, o link está na descrição, de como que eu estava vendo o mercado para essa posição, se eu ainda estava com a posição aberta ou não, e simplesmente respondendo isso para todo mundo. Gosto de ser muito preto no branco aqui com vocês, sempre estou abrindo operações minhas, curto prazo, de médio prazo, sempre estou mostrando para vocês aquilo que eu estou fazendo, não é só falando para vocês, eu mostro aquilo que eu faço com o meu capital em jogo, beleza? Bom, dando continuidade aqui na nossa análise, se a gente olhar para a volatilidade mensal, saca só, a gente está com a volatilidade mensal nos menores patamares que nós temos. A gente teve esse mesmo nível ali em janeiro, antes da gente ter a porrada para cima. A gente teve esse mesmo nível em julho de 2020, antes da gente iniciar a nossa bull run. E a gente teve também ali em 2018, em novembro, antes da gente ter a queda ali que levou o Bitcoin dos $6.000 para os $3.000. E também um pouquinho depois, antes da gente voltar com movimentos de alta. Mas veja que estamos nos menores patamares, ou seja, a gente está com uma volatilidade prestes a estourar. Se a gente olhar para a volatilidade semanal também, cara, está muito baixa. Ou seja, a gente... Opa, deu um cascudo aí em vocês. A gente está próximo de dar uma grande porrada no mercado cripto. A gente vai ter movimentações muito agressivas em breve. Isso por conta de toda a contração da volatilidade. E, historicamente, se a gente olha para todos os pontos que teve esse nível de volatilidade, as movimentações foram muito bruscas. Foram movimentações que lá no passado tiveram 50% de movimentação. A gente saiu de 6, foi parar em $3.000. Então a gente teve movimentações muito fortes, beleza? E exatamente olhando para o mercado, analisando esse período, para a gente entender para que lado que a gente pode ir com esse estouro da volatilidade, saca só. Se a gente observar aqui, a gente vai ver que lá em 2018, antes dessa volatilidade estourar e jogar o preço para baixo, nós estávamos em tendência de baixa, estávamos abaixo de todas as principais médias que nós temos, que é a de 111 períodos, a de 200 períodos, a de 365 períodos, também 365 dias, e a de 200 semanal era a única que a gente estava acima. Mas quando a gente olha para esse período, estávamos em tendência de baixa, e isso estourou, a volatilidade estourou e jogou o preço para baixo. Hoje, quando nós olhamos para o patamar que nós estamos, a gente está acima das médias, ou seja, estamos em movimentação de alta, estamos em tendência de alta. Se estamos em tendência de alta, eu espero que essa volatilidade ela vá trabalhar a favor da tendência. Para mim, na minha visão, ela vai jogar o preço para cima, tá? E quando a gente tiver o preço subindo, não vai ser mais momento da gente ficar se perguntando, será que é hora de comprar? Será que agora é a hora de entrar? Será que esse negócio vai parar em 50 mil? Será que esse negócio vai parar em 60? Nesse momento, o que a gente mais vai ter vai ser FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar fora do jogo. E exatamente nesse período não vai ser momento mais da gente estar comprando os ativos. A gente tem que se preparar muito antes, tá? Por isso que hoje é dia de compra, hoje é dia que eu fiz os meus aportes dentro da carteira rumo ao milhão, inclusive link na descrição se você quiser ter aporte dentro dessa carteira. Inclusive, hoje às 19 horas a gente vai ter uma live aqui dentro do canal, junto com o Rodolfo, um especialista em DeFi, onde a gente vai discutir as nossas estratégias, como que a gente faz para se posicionar no mercado antes da volatilidade, das grandes porradas. Porque saiba, a gente tem que se preparar para quando a volatilidade estourar. Depois que ela estourar, cara, esquece, não dá para fazer mais nada. A gente vai ter perdido o movimento.
Então, na live de hoje, às 19 horas, horário do Brasil, a gente vai simplesmente falar sobre isso. Como que a volatilidade ela pode estourar nos próximos dias e como que a gente deve montar as nossas pools. Como que a gente deve se preparar para coletar taxas ao longo desse período. Porque saca só, na hora que a volatilidade estourar, significa que está todo mundo transacionando. Se está todo mundo transacionando, está todo mundo gastando com taxas. Se a gente está investindo em DeFi, se a gente tem pools bem estruturadas e bem montadas, a gente consegue ganhar com parte dessas taxas que estão sendo usadas na volatilidade. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, volta aqui no canal às 7 da noite que teremos essa live. Ou é só ir no canal aqui e adicionar o lembrete dessa live, beleza? E bom, dando continuidade aqui para a gente entender como que está a saúde do mercado, porque saca só, a gente tem um papel fundamental nesse mercado como analistas. A gente tem que encontrar os topos do mercado, a gente tem que encontrar os fundos do mercado e a gente tem que analisar a saúde dos movimentos. Se você é um analista e se você não consegue identificar esses 3 fatores, cara, seu trabalho está sendo em vão. Você não está conseguindo antecipar os movimentos, você não está conseguindo identificar para que lado que o mercado vai. E se você é um analista, essa é a sua função, essa é a minha função aqui no canal, gravando esses vídeos para vocês. Exatamente, tentar antecipar os movimentos, ser estratégicos e nos posicionar antes desses movimentos, beleza? Bom, se a gente analisar a saúde do movimento aí para entender como que está nesse momento, a gente está tendo vários picos de novos endereços dentro da rede do Bitcoin. Isso daqui é muito bom, tá? Porque se a gente olhar ali para ver o que está acontecendo nesse momento, estamos próximos a ter a mesma quantidade de novos endereços abertos diário que a gente teve exatamente ali no topo cíclico que nós tivemos em 2021. Isso daqui é um sinal muito forte de demanda pelo ativo, tá? Se a gente colocar uma média de 7 dias aqui, a gente vai ver que a gente está subindo com consistência desde ali de janeiro. A gente teve um problema aqui por conta dos ordinals, onde a rede ficou travada, mas a gente vê já que estamos ainda mantendo essa consistência de aumento de novos endereços. E isso daqui é muito bom. É um sinal de saúde de movimento. Qual que é o movimento? Tendência de alta. Saúde de uma tendência de alta saudável, beleza? E se a gente olhar também para os números de transações dentro da rede, a gente vai ver que tem altos volumes. Hoje a gente tem muito mais volumes que nós tivemos lá atrás, exatamente por conta dos ordinals, exatamente por a gente ter essa demanda da rede do Bitcoin em começar a transacionar os NFTs, transacionar outros tipos de informação, beleza? Bom, na live de hoje a gente vai discutir mais sobre perspectiva de mercado. Na live de hoje a gente vai falar mais de dados on-chain, a gente vai falar mais de fechamento semanal. Então, se você quiser mais conteúdo, entendendo como que vai funcionar o mercado, qual que é a direção do mercado nos próximos dias, novamente volte aqui no canal às 19 horas, horário do Brasil. Beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço, a gente dá continuidade nessa análise hoje à noite às 19 horas. Te vejo lá, beleza? Forte abraço e valeu!